Boa semana para todos e estamos aqui reunidos sábado à noite depois de um bom açaí. Gostaram do açaí? Sim! Sem guaraná, sem açúcar, naturalíssimo, com banana aqui do sítio, sem Roundup. E então aqui sábado à noite nós vamos ouvir o testemunho do Silverino, parte 2, porque já teve a parte 1, em que ele já falou sobre o IEST, mas queremos mais. Realmente isso é história sagrada, da verdade presente aqui no Brasil. E precisa ser documentada, e agora com fotos também, isso é um diferencial, tá? Então o Silverino vai falar, tem muitas fotos aqui separadas, e vocês também, rostos aqui do IAG, tá bom? E de vez em quando eu vou lançar uma pergunta ou outra para complementar aqui. Tá. Boa noite, queridos irmãos. A arena hoje tá cheia, hein? Eu queria compartilhar com vocês um texto, para lermos pelo menos um texto. Esse texto fez parte da minha jornada. 1 Coríntios 9, verso 27. Diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado ou ser desqualificado. E a irmã White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 314, diz que, ela comentando esse texto, ela diz assim: as palavras subjugo meu corpo literalmente significa repelir por severa disciplina todos os desejos, todos os impulsos e todas as paixões. Na parte 1 do testemunho, eu falei um pouco sobre como Deus precisou quebrantar o meu coração em alguns aspectos, né? E de maneira especial esses textos me ajudaram, porque antes de eu ir para o IEST eu era uma pessoa vaidosa, não no sentido assim de ostentação, mas porque eu era forte e a minha vaidade estava na minha força. Então eu era não só forte fisicamente, mas eu era forte também com um corpo forte, eu tinha mais de 100 quilos. E aquilo para mim era uma vaidade muito grande. E eu me lembro que assim que eu cheguei no IEST, eu já tinha perdido peso, mas eu ainda pesava uns 90 quilos ou mais. E era um conflito muito grande para mim. E eu me lembro que numa das aulas foi explanado esse texto da necessidade que o cristão tem de lutar contra as suas vaidades, independente de qual seja. E eu identifiquei assim claramente que, mesmo que eu tivesse dado aquele passo, esse ainda era um ídolo meu que eu tinha. Mas Deus ajudou-me a resolver esse problema, porque logo depois eu tive uma úlcera muito forte, que eu acredito que eu já tivesse adquirido essa doença antes de ir, mas lá se manifestou forte. Aí acabou que eu perdi muito peso e fica a dizer que vocês estão vendo agora, sobrou isso. E agora eu não ganho peso, eu posso comer bastante, eu não ganho peso. Mas talvez é Deus também me protegendo, né? Então eu fui no ano de 2008 para o IEST. A minha ida para lá realmente foi providencial. Eu me lembro que na época eu estudava com o Ed. Cadê o Ed? Eu estudava a Bíblia com o Ed. E aí ele me falou assim, lembra, Ed? Ele me falou assim: Silverino, vamos para um congresso que vai ter no Rio? Eu falei: quando vai ser? Ele falou a data, mas eu até me lembro que eu pensei assim na época: poxa, mas agora eu já sou missionário, não, já entreguei minha vida a Cristo e tudo mais. Eu tinha arrumado um trabalho de caminhoneiro que eu gostava, ganhava melhor. Aí se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes, vão ter que ver a parte 1, que não dá para contar agora, porque senão seria longo. Mas eu não estava muito afim de ir, porque a referência de missionário que eu tinha era lá na roça, aquelas pessoas que apareciam lá, andando com um chinelo havaiana, com uma correia vermelha, a outra azul, e uma coisa muito sofrida, né? Eu falei: mas ser missionário desse jeito? Eu sempre fui pobre, agora que eu arrumei um trabalhinho melhor, vou ser missionário? Eu não estava muito aberto à questão. Mas aí ele insistiu tanto, e eu tinha ele como uma pessoa assim, um exemplo muito grande, eu não queria contrariá-lo, eu falei: então vamos, mas eu não sei se eles vão me liberar no serviço. Aí acabou que Deus orquestrou milagres, e eu tive folga do trabalho e fui para o IEST, esse lugar aí. Mas essa foto aí é de 2004. Irmãos, o IEST, eu posso dizer que talvez foi o precursor da verdade presente aqui no Brasil.
Por mais que muitas pessoas digam, eu já conhecia isso há tantos anos, mas o IEST foi interessante que, num período em que não presenciávamos o advento do WhatsApp, do Telegram e dessas coisas todas, o IEST de 2004 até 2007 ficou sendo conhecido praticamente no Brasil inteiro. Tanto que em 2007 já tinha aluno de outros países estudando no IEST. Então, eu posso afirmar para vocês que a introdução do IEST nesse país e a maneira como ele se alastrou, eu não tenho dúvidas que teve a mão de Deus. E eu acredito que Deus usou essa instituição justamente para poder impulsionar a causa da verdade presente aqui no Brasil. Eu procuro acompanhar um pouco a questão de ministérios a nível mundial, Ministério de Sustento Próprio, e basicamente assim, os mais conhecidos do mundo inteiro a gente acaba conhecendo, mas nenhum teve o perfil que o IEST teve. Teve o Heartland nos Estados Unidos, que era o pai do IEST. Mas, com exceção desses dois ministérios, sempre existiam muitas coisas boas, né? Mas eu poderia dizer que nenhum foi tão completo. Eu não vou citar nomes de ministérios bons, mas com deficiências graves, mas às vezes era muito bom no evangelismo. Mas você fazia qualquer pergunta bíblica, a pessoa não sabia, e questões de reforma alimentar na escola não se praticava. O outro já se estudava bem a Bíblia, mas não existia um padrão de reforma no vestuário. Então sempre existiam deficiências bastante notórias. No caso do IEST, a gente conseguia ver um conjunto muito harmônico e equilibrado nesse sentido. Então esse ministério, o IEST, assim, em 2, 3 anos, ficou sendo conhecido, como é que o pessoal fala, do sul ao norte ao sul? Do Iapoque ao Chuí, ou seja, o Brasil inteiro ficou conhecendo muito rápido, mas assim que o IEST chegou, assim que esse ministério começou aí. E eu coloquei essa foto aqui, justamente para vocês terem uma noção, e não tem como concluir outra coisa senão que existe uma perseguição contra a verdade, porque olha esse escombro, gente. Como é que pode um lugar desse aí ter causado a comoção que causou, ter causado um reboliço no mundo, no sentido denominacional, porque mesmo a nível de conferência geral as pessoas falavam negativamente do IEST, mas um lugar que não tinha estrutura quase que nenhuma. Isso aí, antes da reforma. Então foi em 2004. Resumindo assim a questão do IEST, o Diego Silva era um jovem de 15 anos quando entregou-se ao Senhor. Tem uma foto dele que eu vou mostrar aí na frente. E ele foi estudar no Heartland, nos Estados Unidos, onde ele aprendeu muita coisa que acabou ensinando a gente. O Heartland era uma referência, hoje nem é tanto mais. Infelizmente, a cada notícia que eu sei dessa escola, que foi o pai do IEST e o avô do IAG, cada vez a tendência está piorando nessa escola. Mas antes era uma escola formidável. Então o Diego Silva estudou lá e acabou sendo instruído pelo Senhor nesse lugar e veio para o Brasil. Primeiro ele veio fazer conferências e aí ele teve o desejo de abrir uma escola no país dele. E ele cismou em abrir aí nessa região, fica perto de Petrópolis. E as pessoas falavam, Diego, esse lugar não é bom, é muito úmido, porque ali é dentro de uma reserva ambiental. E não vai dar certo. E ele insistiu em oração, aí a pessoa queria um valor que ele não tinha, ele comprou sem ter o valor e pediu 3 ou 4 dias de prazo. Ele falou, olha, eu vou comprar e eu vou pedir um prazo lá e nesse prazo eu vou ver o que vai acontecer. Aí ele tinha um dinheirinho de reserva, ele deu o dinheirinho que ele tinha de reserva e realmente em tantos dias lá que eu não me recordo ao certo, alguém chegou e falou, olha, eu vou todo ano para um projeto que você está abrindo. E ele conseguiu quitar o terreno. Então quando ele chegou lá no IEST, a estrutura estava desse jeito. Essa casa é interessante que quem morava nela antes era um ex-militar e ele era lunático. Então ele vivia como se fosse no tempo da guerra. Então a casa é cheia de passagens, para você acessar o segundo piso, era uma escada dessa largura assim, ó, muito perigosa, e era cheia de passagens essa casa. E ele comprou essa área. Era bem deteriorado, feio. E aí eles começaram as reformas, diferentemente do IAG, não sei quem vai estar assistindo, mas quem for assistir, vai estar pegando tempos melhores, porque no caso do IEST, os primeiros alunos
foram os que fizeram toda a reforma da escola e os primeiros obreiros. No nosso caso, nós estamos construindo tudo primeiro para depois receber alunos. Mas como ali já tinha estrutura ainda que precária, recebeu-se então os alunos e os próprios alunos começaram a atuar juntamente com o Diego e outras pessoas na reforma da escola. Então é uma moça aí ajudando a emassar a parede e aí o despontar de uma potente luz. O menino ali pintando. Tchum, tchum. IEST, Instituto de Educação e de Saúde Taquara. E eu fui para o IEST, aí, ó, antes, olha como é que era horroroso esse lugar. Na sua época era assim, Biba? Sim. Era assim, não era? Já era. Aí depois, ó, essa época aqui foi quando eu trabalhava no paisagismo. O que vocês acham? Melhorou? Ixi, até apagou. E olha que... Ó, voltou. Depois a gente foi melhorando. Quando eu fui para o IEST ainda estava bem feinho. Depois, como eu já tinha um pouco de conhecimento na agricultura, eu fui trabalhando por ali. Isso aqui é como ficou o casarão no final. Ficou desse jeito aí. A horta. Bom, é daqui por diante que eu vou avançar. Essa foto foi tirada no início de 2009. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui para o IEST no dia 25 de dezembro de 2008. Eu fui estudar. Eu tinha ido a um congresso, juntamente com o Ed, o congresso que eu mencionei. E naquele congresso foi assim, um divisor de águas para a minha vida. O palestrante era o pastor David Kahn. Eu até tenho uma foto dele ali. Na verdade, o pastor David Kahn, teve duas assim, participações importantes na minha vida. Uma foi aí e a outra num tempo mais à frente, em que eu estava no IEST. Mas enfim, eu fui para o IEST e aí o Ed insistiu tanto que eu fui. Mas eu não estava muito animado para ir. E aí a hora que eu cheguei lá, depois de Deus ter operado maravilhosamente, né, para que eu pudesse estar lá, quando eu cheguei lá, eu achei assim, maravilhoso. Porque quando o Ed falou assim de escola de missionários e tal, eu fiquei pensando, meu pai, que lugar que não deve ser. E aí ele me mostrou umas fotos no meio do mato, falei, me imagina, eu já vivo no mato, doido para sair do mato, porque a minha vida inteira eu trabalhei na roça. Mas a mentalidade que eu tinha de roça era aquela mentalidade, que roça é degradante. Eu olhava, eu não tive oportunidade de muito estudo nem nada disso, e depois que eu fui trabalhar num caminhão lá, então assim, o que eu queria fazer era me livrar de roça de todo jeito. E aí justamente num período em que eu teria a oportunidade de fazer isso, e para estudar para ser missionário, para ter um futuro incerto, seria complicado. E justamente nesse período, eu me lembro ainda que a pessoa com a qual eu trabalhava, ele queria terceirizar a frota de caminhão dele, o André, e ele queria passar para mim. Ele falou, olha, eu vou te terceirizar a minha frota de caminhão, eram todos caminhões novos, uns 4, 5 caminhões, uns outros carros lá, e aí você presta serviço para minha empresa. Então, eu ia sair da pobreza e ia avançar numa coisa melhor. Mas eu acredito que era um inimigo também tentando me persuadir para que eu não avançasse na direção que ele queria, que Deus queria que eu avançasse. Então eu fui para o IEST, cheguei lá, fiquei bastante impressionado com tudo, aí o Ed até falou, você não quer ficar? Eu falei, não. Mas mesmo assim insistiram tanto para eu preencher o formulário que eu preenchi, porque eles falaram que era em 6 meses que eles iriam dar a previsão de aceitação ou não. Eu falei, 6 meses até lá, o assunto já esfriou e ninguém se lembra mais, eu sigo a minha vida. Mas acabou que eles reuniram comissão durante o congresso e aprovaram a minha ficha. E aí eu fiquei num conflito se eu ficava ou não, E aí eu me lembro que eu dormi, deitei, e aí o quarto ficou claro em algum momento da noite, ficou claro dia. E aí eu tentei me sentar, e aí eu não conseguia, como se tivesse 2 mãos me segurando pelo peito assim, eu não conseguia sentar. E o quarto claro. E aí eu estava até no quarto com o Ed, com o Ramon e mais 2 pessoas. Falei, gente, será que alguém acendeu a lâmpada? Será que eu estou sonhando? Aí eu pensei em chamar alguém, mas eu falei, mas vai que eu também estou sonhando. E aí um cara desse tamanho chamando o outro à noite porque está sonhando. Aí eu fiquei quieto. E aí teve uma hora que apareceu um livro enorme aqui assim. Aí o livro começou a folhear assim, com as páginas grossas, né? Aí eu fiquei olhando as páginas, aí o livro fechou e retirou assim. Aí eu sentei. Aí agora eu estava acordado mesmo. E aí estava apagada a lâmpada. Eu falei, olha, ou eu estava sonhando ou deu alguma coisa aí. E aí no outro dia, de manhã, no primeiro sermão de 9 horas da manhã, aí o pastor David Kahn foi pregar.
Aí ele falou, hoje nós vamos falar sobre símbolos do santuário. E aí ele começou a apresentar muitos símbolos rápidos, assim, em PowerPoint, símbolos que eu não conhecia, mas símbolos que eu tinha visto nesse livro na noite anterior. Então, de alguma maneira, eu vinculei na minha mente que Deus queria que eu ficasse naquele lugar. E eu peguei e depois falei com o Ed que eu iria ficar no IEST. Falei, vou ficar. E aí falei para eles lá também que eu iria ficar. Falei, só me dê tempo de ir em casa, que domingo que vem eu estou de volta. Era longe a viagem, eu tinha muitas coisas para resolver na época. Eu tinha trabalho, eu tinha acabado de comprar uma casa com muita dificuldade. Aí na semana que eu comprei, mataram o dono da casa. Então tinha isso para resolver. No momento eu também estava namorando com a menina e lá não podia. Então era um conjunto de coisas. Mas assim, a convicção foi tão forte de que eu deveria ir para aquele lugar que eu não poderia medir esforços ou calcular custos. Eu me lembro que eu voltei para casa, falei com meu pai. Falei, papai, eu queria conversar com o senhor. E assim, eu nunca fiquei longe da minha família, eu sempre trabalhei com meu pai na roça. Eu sempre fui o companheiro dele de trabalho, né? Sempre estive à mão direita dele. Porque o papai sempre foi muito trabalhador, assim. Então, se a pessoa não fosse bom de serviço, ele já não gostava. E eu conseguia avançar bem com ele, né? Era acostumado. Aí ele sentou no sofá, já começou a chorar. Eu acho que ele já sabia que eu ia falar. Aí falei que iria para o IEST. E aí eu conversei com ele, ele aceitou. Aí eu, na mesma hora, fui lá ao patrão, pedi demissão, pedi contas, né? A casa que estava com problema, eu falei com o Rogério, falei, Rogério, fica com essa casa para você, faz o que você quiser, eu não vou me prender a isso não. E eu só não terminei o namoro nesse dia, eu falei, eu não vou terminar porque a menina pode querer me persuadir a ficar, né? Então eu falei, é melhor de ir lá porque aí eu não vou correr riscos. E aí resolvi tudo que eu tinha de resolver e peguei o ônibus e até falei na época para a irmã Elaine, falei, irmã Elaine, eu estou indo para ir domingo. Ela nem acreditou muito, porque muitos alunos quando iam para lá falavam assim, me dá 2 meses, 3 meses, e às vezes nem tinha grandes coisas para resolver. Eu tinha algumas complexidades, né? Eu já era uma pessoa já de 26 anos, então eu já tinha coisas mais reais que não era coisa de um jovem de 19 anos que vive junto com pai e mãe, embora vivesse com eles. Mas mesmo assim eu falei, olha, no domingo eu estou chegando aí. E no domingo, de fato, eu peguei o ônibus e fui embora para o IEST. E cheguei lá. Aí de lá eu liguei para a menina, falei, oi, fulano, tudo bem? Ela, tudo bem, você não apareceu esse final de semana? Não tinha WhatsApp, então às vezes não tinha comunicação. Eu morava na roça, não tinha sinal. Aí eu falei, olha, eu não vou... Ela falou, você vai vir, você não veio esse final de semana aqui? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, é que eu viajei. Ela, mas no outro final de semana você vem? Eu falei, não, eu estou viajando. Ela sabia que eu viajava porque eu trabalhava no caminhão. Aí ela, mas você vem quando? Eu falei, eu não vou mais, eu vim embora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. E aí, enfim... Aí foi uma conversa difícil, mas aí eu terminei o namoro à distância, por telefone, para não correr nenhum risco. Irmãos, olhar para alguém que conseguiu realizar alguma coisa e atribuir o acaso é muito fácil, mas derramar lágrima, como muitas pessoas às vezes derramam, e sacrifício que muitos precisam fazer, eu acredito que já é outro discurso. Você pegar uma pessoa esforçada e atribuir a uma palavra chamada, olha, ele tem o dom, nós estamos destruindo todo o esforço daquela pessoa. É igual um músico, né? Existem muitos músicos bons e às vezes a gente acaba com lágrimas e calos nos dedos ao dizer, olha, ele tem o dom. Todo mundo pode fazer aquilo que o nosso Pai permite que seja feito. Nós não acreditamos em predestinação. E nós não acreditamos também que Deus favorece um em detrimento de outros. A visão bíblica é que Deus dá oportunidade a todos, mas nem todos estão dispostos a sacrificar tudo para cumprir a vontade de Deus. Se eu fosse olhar humanamente falando, eu não teria dado nunca esse passo. O meu sonho era sair da roça. E eu estava agora trabalhando em caminhão. Não era a coisa que eu mais gostava no mundo, mas eu gostava. Era bom, eu gostava. Eu estava namorando. Assim, tudo parecia estar se encaminhando para a minha vida, ser uma vida estável, uma vida boa, uma vida tranquila. Então, quando Deus me fez o chamado para ir para o IEST, eu não calculei custo.
porque se eu tivesse parado para calcular custo, eu não estaria aqui hoje. Eu simplesmente larguei mão do arado e avancei. Eu me lembro que quando eu estava dentro daquele ônibus, indo para o Rio de Janeiro, e imaginando as coisas que eu estava deixando para trás, não tanto coisas materiais, que eu nunca fui tão ligado, mas no campo sentimental, eu chorava tão alto, que as pessoas até olhavam assim e falavam, nossa, será que morreu a família dele? Porque era uma dor muito grande, eu nunca tinha ficado longe de casa. A primeira vez que eu fiquei 7 dias fora de casa, longe dos meus pais, da minha família, foi quando justamente eu fui para esse congresso no IEST. Então meu coração estava rasgado em dois. Eu sabia que iria acontecer uma divisão ali. Eu sabia que, assim, que a minha vida não seria mais a mesma. E eu sabia também que eu precisava tomar essa decisão juntamente com Cristo, para que Ele pudesse honrar a minha decisão. E eu me lembro que eu chorava muito alto. E as pessoas olhavam assim, mas eu estava com o meu sentimento tão afoito assim que eu não me importava. E essa foi uma das primeiras fotos que eu tirei lá no IEST. Então, isso foi em 2009, há 12 anos atrás. Eu tenho 38, então eu tinha 26 anos de idade aí. Este rapaz aí do lado é o Eric Rosa, a irmã Elaine e a Rafaela. O Eric Rosa foi uma bênção na minha vida, uma bênção no sentido de que ele me ajudou na purificação do meu caráter. Porque é uma pessoa que eu amo muito, a gente ama muito ele. Quando eu cheguei no IEST, na verdade eu era o sonho de todas as meninas do IEST, né? Porque foi no momento em que vida no campo e viver na roça, plantar, estava no auge. Aí aparece um agricultor enorme. Então realmente os meninos ficavam enciumados, né? Porque lá não tinha nenhum agricultor. A mão dos meninos lá parecia um papel. Então quando eu cheguei lá e ia fazer as coisas, que é o que eu falei, eu ainda era exibido. Às vezes eles iam remover uma madeira, juntava 4, 5 e não conseguia nem mexer. Eu podia ir lá e ajudar discretamente, né? Mas eu deixava. Enquanto eles não desistiam, eu falava, deixa que eu tiro. Ia lá e pegava com uma facilidade o tronco. E eu me lembro até uma vez que tinha um tronco enorme, eles em 3, o Eric estava até ajudando. Não conseguiram pegar um tronco assim, estava meio podre e grande, né? E aí depois eu fui lá, peguei o tronco, levantei ele e fui perto de uma árvore e joguei ele assim, ele partiu no meio. E aí eu olhava, só via olhinhos brilhando assim. Mas foram as minhas vaidades. Aí, depois de um tempo, tem até um rapaz que me ajudou muito, o Cleiton. O Cleiton que me falou, porque por mais que eu não fosse tão exibido, mas as minhas camisas, por exemplo, ficavam apertadas aqui. Aí um dia ele falou, mas eu estava sedento, aí ele falou que eu deveria tomar mais cuidado, até com vestuário e tudo mais. Eu me lembro que na mesma hora que ele falou aquilo também, o Espírito Santo falou muito forte à minha mente, eu peguei e dei as minhas camisas todas para um menino lá que era mais magro. E aí Deus, né, providenciou outras roupas para mim. Aqui são alguns alunos. Isso aqui era uma época de congresso, aí alguns congressistas, até o Alexandre Bernardes aí, a Olímpia, o José Carlos, o Machado. Aí mais uma foto, aí era o Ed, depois que eles foram me visitar num congresso. Isso aí é o Ed 10 anos mais novo, gente. Eu botei essa foto aí, é minha irmã e meu cunhado Rogério, que também foi fundamental na minha trajetória, mas eu queria salientar o pastor Ray de Carlos. Nós tivemos um privilégio muito grande no IEST, que nós tivemos a oportunidade de ser instruídos por pessoas muito experientes. O Ray de Carlos, por exemplo, durante 20 anos, ele foi o professor de Bíblia do Heartland, no livro de Daniel. Então, durante 20 anos, ele deu a disciplina de Daniel. Então, ele tinha praticamente o livro de Daniel memorizado. Era uma viagem você assistir uma aula com esse homem aí, ó. Ele tinha um conhecimento profundo do livro de Daniel. Esse aí é o Aaron Baker. A classe de conversão e justiça pela fé, ele ministrou 12 anos no Heartland. Então, realmente, você assistir uma aula com ele, era você viver ao pé da cruz. Ali é o Eric Assunção traduzindo. Esse daí é o Cody Francis. Ele conhece muita história bíblica. Não só as histórias da Bíblia, mas história bíblica.
Então, se vocês assistirem os sermões desse homem aí também, assim, é extraordinário, extraordinário. Existem muitos outros, mas esses três aí eram, poderíamos dizer, três potências. E eles foram, assim, juntamente com outros, os responsáveis por sistematizar alguns princípios de interpretação bíblica, né? Que a gente aprendeu e que até hoje eu uso. E que sempre passo para algumas pessoas quando elas me pedem. Mas o que é mais interessante é que esses três homens, não, com exceção do Ray DeCarlo, que eu não sei, do Aaron Baker, mas eles hoje têm uma visão diferente, né? Quando a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para não cair, é a mais pura verdade, porque eu diria que esses homens aí, eu falava, eu coloco a mão, eu pensava, né, eu posso botar a mão no fogo por eles, porque são tão firmes, homens como o aço, mas que hoje já não concordam mais com a experiência que a gente vive de obra de sustento próprio, vida no campo, essas coisas. Né? Ministérios de apoio, eles já não concordam mais. Além de apoio, eles se harmonizaram. Né? Sim. É porque independente essa palavra, né, Jata? Por exemplo, o Cody Francis, hoje ele pastoreia uma igreja da igreja mesmo, da igreja denominação. Isso aqui são algumas pessoas que iam nos congressos, o Ramon, o Rogério, o Ed. Esse último rapaz lá não era nem adventista, mas ele gostava de ir. Bom, as minhas primeiras aulas. Ali, na verdade, começaram as minhas dificuldades. Essa irmã Ana Maria, ela era professora de saúde. A Ana Maria Freitas. Ali era eu quebrando a cabeça para fazer alguma prova, no mínimo. Desesperado. E o desespero continuava ali. Porque quando eu fui para o IEST, praticamente eu era um assim, eu não era desenvolto na leitura e no estudo. Eu já tinha aprendido muita coisa, mas a minha dificuldade acadêmica era muito grande. Eu me lembro uma vez que eu fiz um comentário e falei, irmãos, a gente tem que entender e tal que Deus quer ratificar o pecado no nosso coração. Aí o Eric falava, né? Não é ratificar, acho que você queria dizer erradicar, né? Então eu tinha bastante dificuldade nessa questão por eu não ter avançado. Engraçado que eu nunca estudei muito nos sentidos formais, né? Mas Deus acabou abençoando que depois eu consegui fazer uma convalidação do curso do IEST numa faculdade e ter avançado. Mas eu enfrentava muitas dificuldades aí. Às vezes a professora ia corrigir minha prova e eu tinha que ficar lá do lado dela decifrando os códigos da prova. Às vezes as aulas eram ao ar livre, aí era uma aula ao ar livre. Bom, aí é um congresso. Ainda falando das aulas, quando a irmã White fala que um grupo de professores piedosos faz muito na formação do caráter dos alunos, eu posso testificar disso porque eu me lembro que quando a gente saía das aulas ali no IEST, todas as aulas bíblicas, né? A aula de saúde é uma bênção também, mas é mais... toca menos o coração, pelo menos tocava menos o meu, né? E da maioria, né? Mas quase toda vez, assim, quando nós saímos da sala de aula, todo mundo saía assim de cabeça baixa, naquele silêncio, refletindo, porque realmente Deus conduziu essa escola pessoas muito piedosas para nos instruir. O Diego Silva, o Giancarlo, e aí outros nomes, né, que eram pessoas de fora que iam dar aulas para nós. Mas eram homens assim que realmente nós percebíamos o Espírito Santo atuando através deles. Por exemplo, a aula de vida e ensino de Jesus, quem nos ministrou foi o Eric Assunção, aquele rapazinho que estava traduzindo. E era quase impossível a gente realmente não sair consternado daquele lugar. E eram pessoas jovens. O Diego era novo. O Diego, quando fundou o IEST, era uma criança. Ele, além de ser novo de idade, o rosto ainda de neném, muito novinho. É igual o Rafael do Ceará. Cadê o Rafael do Ceará? Ele está por aqui? Ele tem 19 anos, mas ele aparenta ser bem mais jovem. Então o Eric Assunção, com 26 anos, o pessoal falava, você tem quantos anos? 15? Então as pessoas quando chegavam lá e queriam conversar com a liderança do IEST, aí vinha Giancarlo, Diego, o Eric, eles olhavam, será que o pai deles vai vir daqui a pouco? Porque eles eram muito jovens.
Eu até me lembro uma vez que um irmão foi a um congresso, depois de tanta esposa insistir, ele, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí ele decidiu ir. Aí chegou lá, aí foi um palestrante lá, um desses jovens aí, aí ele só falou para ela, querida, você fez eu sair de tal lugar, que era longe, para ver esse menino pregar. Imagina que besteirada, não vai sair daí. E ele ficou muito chateado, né? Revoltado lá. E a hora que esse menino começou a pregar, ele falou que... Ele assim falou, meu Deus, isso aqui não existe. Porque ele viu que era um menino usado por Deus, né? E essa experiência a gente tinha ali naquela sala de aula. E foram 2 anos de maravilhosa instrução. E perseverança, meus irmãos, perseverança. Eu me lembro que a cada final de semestre, a escola proporcionava passeios para os alunos. Quantos passeios, Bíblia, eu fui? Eu não fui em nenhum passeio. Por quê? Porque eu sabia que cada minuto que eu fosse perder seria valioso. Como academicamente falando, os outros eram mais desenvoltos, então eles iam passar alguns dias passeando. Eu falava, eu não vou perder tempo, eu vou mergulhar nos estudos. Aí eu ficava sozinho no dormitório. Sozinho. Aí eu levantava de madrugada e ia dormir 10h30, que a regra era 9h30, né? E eu estudava até tarde a Bíblia. E muitos, por exemplo, os meus estudos de Daniel, até hoje, que eu faço e que eu tenho, eu fiz numa desses semestres que os alunos saíram, eu fiquei sozinho. Desde aquela época, eu utilizo até hoje, para ver como ficou atual. Eu sabia que se eu não avançasse com todo o esforço que pudesse ser aplicado, as minhas decisões teriam sido em vão. E aquilo que eu reputei por perda, não quis saber, para que eu pudesse servir a Cristo, não ia ser recompensado. Então, os meninos iam fazer o passeio, eu ficava lá no IES sozinho. Eu até me lembro um dia que uma das nossas preceptoras falou, olha, nesse passeio você vai. Você vai, você nunca vai, dessa vez você vai ter que ir, você vai ter que ir. Queria me obrigar a ir, eu falei que eu não ia. Aí ela falou, olha, se você não for, você vai ter disciplina. E aí eu peguei e falei com o Diego, né? Eu apelei para a Marta. Apelei para as segundas instâncias. Aí ele, que ele era também do estudo, ele falou, olha, se posiciona até o final. Aí de tudo eu vou intervir na última hora. Mas aí no final acabou que eles me deixaram para trás, mas eu teria que trabalhar meio expediente. Falou, você pode até ficar, mas vai ter que trabalhar meio expediente. Falei, eu trabalho. E aí eu trabalhava meio expediente, mas o outro meio expediente. E vocês tinham ido até para Angra dos Reis, eles tinham ido nessa saída. E aí foi maravilhoso, foi maravilhoso. E Deus foi abençoando. Então essa era uma aula ao ar livre lá no mato. Lá. Bom, isso aqui era um congresso. Eu sempre digo que quando eu olho para os frutos do IEST, no que diz respeito a alunos, infelizmente não foram muitos. Infelizmente. É claro que não é por causa disso que nós não devamos trabalhar. Mas de alunos que saíram do IEST e que tiveram a vida transformada, foram muitos. Muitos. Mas pessoas que multiplicaram ou sequer reproduziram o talento, eu acho que o único nas proporções do IEST foi o IAG, de toda a história de uma escola. Assim, nenhum outro aluno acabou multiplicando o talento, ou se quiser, sequer reproduzindo o talento, né? Mas, por exemplo, tem o Marcos Hernandes, que ele tem certa parceria de trabalho com o IAG, mas está ligado ao IAG também, no Peru e Bolívia. Mas assim, no que diz respeito a alunos que montaram outras células, não teve nenhum. Isso é bem triste e, por um certo lado, isso me causa um pouco de desânimo também em receber alunos. Mas a gente deve ser desanimado, mas não se deixar abater. Por outro lado, quando nós olhamos para os congressos, os frutos são abundantes. Os frutos são abundantes. Poderíamos contar os dedos de todas as mãos aqui para atingir o número de pessoas que nós conhecemos e sabemos que tiveram as vidas transformadas por causa de congressos. Mas, infelizmente, todo o esforço que era feito pelos alunos não foi corroborado com tanto êxito. Mas nesses congressos aí nós víamos a mão de Deus. E o congresso tem esse poder, né? É só olhar, por exemplo, para o congresso MV, quantas pessoas já não tiveram a vida transformada. Então a impressão e a leitura que eu faço nesses 11 anos engajado nesse trabalho, né, na causa de Deus,
é que os congressos, eles têm um poder de transformação excepcional. O Alexandre Dantas foi alcançado por congressos, o Ramon, lá do Espírito Santo, e tantas outras pessoas que mudaram realmente o curso da vida por causa de congressos. E dá menos trabalho, né, do que ele dá com os alunos. Aí, ali é o Davi, olha o tamanho do Davi do Averson. Aqui é o Mauro também. O Mauro uns 10 anos antes. O Mauro não mudou muito não. É o Mauro Carnassali. Isso aqui é a Célia, o Daverson mudou bem. Esse aqui é o Davi e o Jonathan. Aí, aquele ali é quem? É o Alexandre. Eu me lembro que o Alexandre uma vez ligou lá pro IEST, ele nem tinha muita intimidade não, mas perguntando se tinha alguém que poderia ir lá na igreja dele fazer uma semana de oração, porque ele teve a oportunidade e tal, para ver se poderia mandar alguém. E aí na época o Diego, né, julgou por... Eu era até aluno na época, mas ele achou que fosse bom eu ir. E aí eu viajei para fazer um congresso na casa dele, e depois ele acabou indo para os congressos do IEST também. E foi muito bom. Eu me lembro que eu nunca tinha pregado na minha vida. Às vezes eu ia passar, uma vez na igrejinha de Cariacica, onde eu frequentei lá um tempo, eles me pediram para passar a carta missionária. Aí a hora que eu cheguei lá na frente, eu li aquilo, como diz o outro, trocentas vezes em casa. E a hora que eu cheguei lá na frente, que eu olhei, uma igreja enorme, com 15 pessoas, eu não consegui nem ler aquela carta missionária. E eu travei de uma maneira, na época, acho que foi o Ronaldo, que foi lá na frente e pegou a carta missionária e leu. Ou seja, eu tinha pavor de falar em público. Eu tinha pavor. E aí eu me lembro que no IEST, a primeira vez que eu tive que pregar, porque não tinha para onde fugir, foi na aula de homilética e é obrigado a pregar. Porque aí vai te avaliar os pontos ali para você aperfeiçoar. E é na hora do culto ainda que você prega. Então, na aula de homilética, todo culto da manhã, que tem culto todo dia na capela com todo mundo, o aluno apresenta um tema de 15 minutos, com introdução, corpo e conclusão. Eu não dormi naquela noite. E pedindo a Deus, que lá a capela era na mata, lá podia cair uma árvore naquela capela. Porque caía, às vezes, não estragava muito, quebrava só o telhado, assim a gente arrumava. Mas aí não tinha um culto, né? Mas acabou que eu fui obrigado a ir lá e preguei. E aí eu pensava, vai ser difícil, se eu quero ser missionário, eu preciso vencer a timidez, né? E aí eu falei, de hoje em diante, eu não vou recusar um convite. Independentemente da situação, eu não vou recusar um convite. E aí no dia seguinte me pediram para passar no sábado a lição da escola sabatina que tinha lá na capela do IEST, tinha lição. Aí eu falei, meu pai, lição da escola sabatina, 7 tópicos, meu pai. Mas aí acabou que eu aceitei e passei a lição. E aí no sábado seguinte, outra pessoa passou, daí a pouco eu era o passador de lição oficial, que ninguém gostava. E a primeira vez que eu preguei numa igreja foi um dia que eu fui a uma igreja, aí a pessoa sabia que eu era do IEST, eles já imaginavam, do IEST, então, né, sabe pregar. E aí o irmão, na hora, faltando assim 5 minutos para começar, para entrar na plataforma, ele falou, olha, irmão, o pregador acabou de falar que não vai dar para vir, não vai chegar, você pode pregar? E aí naquela hora eu fiquei com muito medo, se desse um corte aqui não sairia sangue. Mas eu falei, eu prego sim. E desde então eu falei com Deus que eu não ia rejeitar nenhum convite. Quando a gente se coloca na mão de Deus, irmãos, a gente precisa permitir que a vontade dele seja real na nossa vida. Sabem por quê? Talvez muitas pessoas não são usadas mais proativamente na causa de Deus. Sabem por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer o que Deus quer que façamos. Nós começamos a querer fazer a vontade de Deus aos nossos moldes, à nossa maneira. E quando nos lançamos a fazer uma obra que Deus não nos comissionou, nós vamos trazer de fato mais prejuízo do que bênção. Então eu me lembro que aparecia alunos e falavam, não, o meu chamado é para ser pregador. Eu tenho certa facilidade, lá na minha igreja eles falam que eu tenho uma desenvoltura e tal e tal. E aí eu olhava e falei, só falta a humildade agora. Então uma pessoa assim, como que Deus vai usar?
porque é para o próprio bem dela que Deus não a use como Ele quer. Então, na verdade, nós precisamos nos colocar na mão de Deus e falar: Senhor, eu estou disponível para ser um preletor ou para ser um faxineiro de um banheiro. Porque as duas coisas são relevantes aos olhos de Deus. Quantas vezes lá no IESH eu já trabalhei na limpeza, e era maravilhoso. Trabalhei na cozinha, fazendo pão, limpando o chão, lavando louça, e também já preguei, né, em congressos lá. Então, na verdade, eu acredito que a oportunidade que nós podemos dar para Deus nos usar é a nossa disponibilidade para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Então, se nós já começamos a prescrever a receita, como que Deus vai usar? Digamos que nesta área aqui está o irmão X e Deus precisa suprir uma necessidade aqui. Mas o irmão X não está disposto, porque o irmão X já determinou qual é a maneira que ele vai servir a Deus. Então Deus tem que trazer outra pessoa para atender aquela necessidade. Então foi difícil. Para mim, se vocês falassem assim, o que você quer? Você quer ser um pregador na época ou você quer fazer qualquer outra coisa? É claro que eu ia falar que eu queria fazer qualquer outra coisa, porque para mim era apavorante o pensamento de estar à frente de pessoas. É igual, por exemplo, eu estou fazendo aqui. Nossa, se fosse na época passada, minha camisa já estava colada aqui, eu suava, era apavorante. E assim, às vezes quem não tem dificuldade de falar em público não vai entender isso. Mas quem tem fobia de falar em público sabe como é que é difícil. É apavorante, a gente perde o sono, a gente não consegue falar, dá tosse, é terrível. Então Deus foi misericordioso comigo e atuou de maneira que eu não desistisse. E aí está o grande Alexandre Dantas. Esse é o pastor David Kahn, 180 graus em minha vida. Por que 180 graus? Quando eu fui para o IEST, essa foto aí foi tirada em junho de 2010. Foi junho de 2010. Reinava não uma confusão, mas vários caminhos na minha mente. Por exemplo, eu pensava, saindo do IESH, eu vou trabalhar como obreiro bíblico para uma igreja, porque na época que os ministérios independentes não estavam assim tão saturados, era frequente as pessoas ligarem para o IESH querendo obreiros para trabalhar em suas igrejas. Ou eu vou trabalhar numa escola missionária no Peru, na Bolívia e na Colômbia. E muitos caminhos mapearam a minha mente. E eu ficava pensando qual seria de fato a maneira que eu atuaria na causa de Deus. E essa questão também de, por exemplo, se eu for trabalhar na igreja, como vai funcionar? Porque eu não vou querer que as pessoas tomem banho, eu vou querer que elas se batizem de verdade, instruí-las de verdade na palavra. E o pastor David Kahn, ele veio para fazer uma reunião conosco, eu era aluno ainda na época, e eu fiquei assim muito impressionado com a experiência dele e com a instrução que ele deu para nós. Ele falava sempre assim, e eu não sentia tom de arrogância na voz dele. Ele morreu agora há pouco tempo. Eu não sentia arrogância, mas ele sempre falava que ele só queria ter a nossa idade, na época, né? E o poder que ele tinha nas escrituras da idade dele já mais avançada. E ele era um homem assim que se você estava perto dele, você se sentia muito perto de Deus. Era assim, ele era muito diferente mesmo. Ele chegava, eu me lembro que ele chegou no lugar que a gente estava hospedado lá, na época em São Paulo. E foi assim uma coisa muito especial, é como se uma presença espiritual muito forte. E ele contou muitas experiências para nós, mas enfim, o meu contato com ele mudou em que sentido a minha vida? Eu me lembro que depois de nós termos uma reunião longa de uma manhã, e ele falando sobre servir a Deus. E ele justamente falou que nós não deveríamos engessar Deus em um quadradinho e não estar engessados, que deveríamos ter a mente mais ampla para Deus atuar, para Deus trabalhar através de nós e trabalhar em nós, para que depois ele pudesse trabalhar por nós também. Na questão de ministérios, que foi assim para mim, foi nesse encontro com ele que eu tomei realmente a decisão assim, falei, não, meu chamado então vai ser seguir na obra de sustento próprio. Porque ele falou que via ser o caminho mais coerente.
E ele mesmo tinha saído da denominação, ele tinha entregue suas credenciais para poder começar um trabalho de sustento próprio. E o trabalho dele era tão forte, por exemplo, na Coreia, que ele era mais forte até do que a denominação. Antes, ele na verdade era uma promessa, ele dentro do Adventismo quando novo. E mesmo a igreja, às vezes, assim, pagava cursos para ele de oratória, porque ele era um orador brilhante. Então ele, assim, era uma promessa quando recém-formado pastor. Mas ele era viciado em futebol. Às vezes ele ia pregar em alguma igreja, ele ligava para o ancião e falava, tenta cantar aí que eu vou demorar uma meia hora, porque ele estava em algum boteco, bar, vendo o final do jogo. Porque ele falou que assim, ele parava num bar indo para a igreja. Aí tinha televisão. E aí ele via um pouquinho, aí adiantava o carro de novo, a hora que via outro, para poder ir acompanhando o jogo, né? Ele era viciado em jogo. E aí ele chegava lá já tarde. Ou às vezes ele terminava o culto antes, ele falou que já fez sermão assim de 10 minutos para ir embora rápido para ver o jogo. E a vida ministerial dele perdurou ainda 20 anos dessa maneira. E aí teve um dia ele estava indo para a igreja, eu não me lembro o dia, e aí estava tendo um jogo nesse dia. E aí o carro dele deu problema onde ele estava vendo ali, na televisãozinha, e ele falou que deu uma angústia tão grande que foi num momento ali que ia marcar o gol ou não, que aí uma pessoa do lado estava vendo ele pedindo para abaixar o vidro, aí a pessoa abaixou não entendendo nada. E aí ele, tá de quanto jogo? Aí o cara levantou o vidro e foi embora. Aí ele falou que naquele momento ali, ele falou, gente, eu sou um ministro do evangelho. E olha a que papel eu estou me servindo. Ele falou que aquilo ali destruiu ele de uma maneira que ele foi embora para onde ele estava indo, assim, destruído. Ele voltou para casa muito mal e aí ele começou a refletir nos seus 20 anos de ministério. E ele falou que era um lixo, mas ele era um orador extraordinário. Um orador extraordinário. E aí ele começou realmente a estudar o Espírito de Profecia, a fazer reformas. Com menos de 2, 3 anos ele já começou a ter problemas na igreja. Com perseguição, com isso e com aquilo. E aí ele falou, não, se eu vou ter para continuar a ter problema, então pegou e entregou as credenciais dele e começou um ministério de publicações. E aí ele não tinha dinheiro para publicar. Aí ele escreveu uma revista. Na Coreia? Não, nos Estados Unidos. Ele viveu a vida inteira nos Estados Unidos. Qual que é o nome do ministério dele? Eu me esqueci o nome do ministério dele. Mas acabou, né? Infelizmente ele morreu, acabou. E aí ele falou assim que escreveu uma revista e teve o desejo de trabalhar pelo povo dele, né? O povo asiático. E aí ele falou assim, que veio na mente dele, publica. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro, publica, mas eu não tenho dinheiro. E ele falou com a esposa dele, olha querida, Deus está impressionando, eu vou publicar esse negócio. E Deus vai providenciar. E aí ele foi, mandou publicar. Aí de manhã ele foi olhar a caixinha do correio dele. Todo dia de manhã. Aí chegou lá, tinha exatamente o valor que ele tinha cotado e mandado fazer as revistas. E aí ele pegou aquelas revistas, pegou o dinheiro, foi e pagou. E isso se repetiu vez após vez. E às vezes quando faltava mantimento em casa, o envelope tinha um valor a mais. E ele falou que até hoje não sabe quem colocava aquele dinheiro lá. Mas ele acostumou também. Aí depois ele chegou a fazer empreendimentos grandes. Uma vez ele montou um canal de televisão, precisava de $150 mil para as câmeras. E vai saber que câmera é essa, né? Mas eram mais de uma. E aí chegou uma pessoa assim, com uma aparência muito simples, cara de pobre, e falou, vocês estão precisando de equipamento? Ele, tô. Ele, quanto? Aí ele olhou assim, ele pensou, essa pessoa não vai ter condições. Aí ele falou assim, 150 mil. Ele falou, eu vou ajudar vocês. Aí a pessoa sentou lá, fez um cheque de $150 mil e deu para ele. Aí ele olhou assim e falou, será que isso vai ter fundo? Aí no outro dia ele correu lá no banco e realmente tinha 150 mil. Aí ele comprou as câmeras. Foi um homem poderoso nas escrituras. E realmente eu via muitas pregações dele e eram pregações extraordinárias. Tá, e este era o Diego Silva. Ele está vivo ainda. Esse é o Diego Silva. Ok. Essa foi a minha rápida trajetória no IESH. Eu estudei 2 anos. Assim que eu me formei, eu trabalhei lá como instrutor de agricultura, trabalhei na agricultura e fui instrutor bíblico uns 3 anos no IEST. Isso me ajudou muito,
porque tudo aquilo que eu havia aprendido e estava solto em minha mente, eu tive que sistematizar para apresentar em sala de aula. Então foi uma bênção. E depois tem o filho do IEST, que é neto do Harlan, o IAG. Eu ainda estudava quando eu tive o desejo de ter um ministério. E eu acho que foi providencial, porque à medida que o IAG surgiu, o IEST dessurgiu. Ou seja, o IEST submergiu. Eu ainda era até instrutor lá de Bíblia no IEST, aí eu me lembro que eu fiz a logo, né? O Rafa fez a logo para mim. O IAG, as folhinhas, né? E aí eu botei no PowerPoint, e aí eu cheguei lá na escola para dar aula, era aula de santuário. Aí tava o santuário e a loguinho do lado assim. Eu falei, olha, agora, gente, eu tenho um ministério, falei para os alunos. Aí eles olharam assim, que inusitado, né? Mas Deus foi abrindo as portas de tal maneira que isso foi em 2014, final de 2014, quando o nome surgiu. Aí 2015, até meados de 2015, eu fiquei batalhando para ter uma identidade de trabalho, porque era o IAG, era só eu que trabalhava efetivamente, né? E dava estudo bíblico para lá e para cá, muitas classes bíblicas, né, na época a gente tinha. E aí eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que seja mais expressiva, porque como é que eu vou evangelizar o mundo desse jeito? Se eu não estou conseguindo nem evangelizar o Rio de Janeiro dando estudo bíblico. Então, eu orando ao Senhor, pedindo a Ele que me orientasse qual trabalho fazer. E aí Deus um dia me inspirou a trabalhar com publicação. E aí eu fui lá ao Diego Silva, falei, Diego, eu queria trabalhar com publicação. Você pode me ceder algum arquivo de livros que vocês não publicam mais? Ele falou, posso. E me deu o Cristão e a Cultura, o arquivo. Aí eu publiquei aquele arquivo. Voltar um pouquinho, então era esse. Bem jovenzinho. Bem jovem. E aí eu publiquei o Cristão e a Cultura. E bom, e dali por diante Deus foi abrindo as portas e a gente foi avançando. Eu me lembro que eu recebi foram 2 caixinhas ao início, e eu fazia as entregas no correio de bicicleta, que era o suficiente, uma bicicleta com uma cestinha na frente. Quando o Diego Silva ficou sabendo que a sua ideia era trabalhar com publicações, qual foi a reação dele? Ele ficou feliz, mas ele não extravasou tanto, por quê? Porque isso aconteceu em um momento em que ele já estava desanimando. E eu imagino que ele deve ter pensado assim, pobre alma, ele não sabe o que ele está arrumando para ele. Porque a experiência final do Diego na obra de sustento próprio não foi muito boa por causa de muita perseguição que ele sofreu por parte da denominação. E eu acredito que, pelo perfil do Diego ser um perfil mais orientado social, ou seja, uma pessoa que é nada combativa e é muito pacata, muito dócil, não é uma pessoa que aguenta conflitos. Ou seja, sofrer retaliações não era muito o perfil dele. Resiliência. E isso fez com que ele sofresse demais. Mas o IEST já estava diminuindo as suas publicações, livretos, já estava Em 2011 morrendo. já não tinha mais nada. Então você pegou assim, você viu que estava morrendo. Já tinha morrido. 2015 já tinha morrido, não tinha mais. Quando você começou já tinha morrido. Já. Então você queria salvar. Exatamente. Porque 2015, a partir de 2011, um gestor foi trabalhar no IEST, eu não vou mencionar o nome dele, porque ele é conhecido e querido aqui por muitos, mas ele foi uma das pessoas que aconselhou a não trabalhar com publicação, que publicação traz muito preconceito e muito embate. Então, a partir de 2011, os temas foram diminuindo, até que 2015 já não tinha mais publicação no IEST. Então, ele não esboçou tanta felicidade por esse motivo, porque ele já estava o IEST já estava em rota de finalização, né? Mas, enfim, aí eu falei com ele, ele ficou feliz, ele falou, olha, eu vou te ceder esse livro já traduzido, tudo bonitinho, e aí, a partir desse daí, nós avançamos por conta própria mesmo, né? Começamos a traduzir e nós mesmos publicar. E aí, 2016, no dia... Mas com que dinheiro? Ok. Eu, na época, ganhava uma ajuda de custo de R$700 lá do IEST. Com esse valor, esse valorzinho eu fui juntando. Fui juntando, até eu ter uns R$1.000 e poucos, além das minhas despesas, eu tinha que gastar com as minhas despesas, eu tinha R$1.000 e poucos, aí com esses na verdade R$1.500. Com esses R$1.500 eu consegui fazer 3.000 livretinhos. Então do seu bolso. E aí desses 3.000 livretos eu fiz o quê? Eu comecei a doar e as pessoas ficaram tocadas, né? Falaram, poxa irmão, então eu vou
já que você está me dando esse livreto, eu vou te dar um dinheirinho. Em que momento que você passou a aceitar dinheiro de dízimo para publicações? Desde 2015, porque a gente estudou isso no IES, então eu já tinha a mente que isso era lícito. Então desde o começo? Desde o começo. Eu não tinha essa restrição. Então, aí, nessa segunda leva de livreto que eu fiz, que foi o Adventismo do Sétimo Dia, eu já não tinha mais o dinheiro, porque eu tinha saído do IES, então eu não tinha salário. Mas aí as pessoas mesmo começaram a me dar alguns valores. Então eu me lembro que eu consegui juntar R$2.000, eu fiz uma nova publicação do Cristão e a Cultura, juntei com o que eu já tinha um pouquinho e fomos avançando. Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei foi um exemplar do livro Face a Face, que eu encomendei por R$15. Pessoalmente ele pôs no correio lá e recebi. Pois é. E aí eu me lembro que, assim, aí depois avançamos lá no Rio de Janeiro com as publicações, mas mais devagar, né? Mais devagar. E aí no dia 8 de fevereiro de 2016, eu e o Rafa, na época, viemos aqui para trazer minhas coisas, tudo que eu possuía, né, Rafa? Tudo coube na Kombi dele, ele tinha uma Kombi. E a moto, uma moto amarela, que até está por aí hoje ainda. Aí nós viemos para cá, para o Rio de Janeiro, eu vim para Capitólio. Mas antes o Daniel tinha feito um contato comigo, me perguntando dicas sobre agricultura. Então até então eu sabia do MV, mas nem sabia que ele, lá no IES falava no MV, mas eu não sabia que Daniel Silveira era diretor do MV nem nada. Lá na verdade os alunos, eles eram, e eu sendo um aluno, nós éramos tão sobrecarregados com rotina acadêmica que a gente não sabia o que se passava no mundo exterior. Porque a carga de estudo era muito pesada. Eu não sei até que ponto era positivo ou negativo, mas eram 2 disciplinas por dia, estudo de 8 a meio-dia e meio. Então todos os dias eram provas, todos os dias leitura, 20, 30, até 50 páginas que se passava. Então a gente, era um caos aquele ali para fazer tudo. As atividades durante o mês, no final do mês tinha que apresentar artigos, apresentar projetos, então a gente não era bem saturado. Então, um personagem chamado Daniel Silveira me ligou perguntando dica de agricultura. Aí ele perguntou um monte de coisa, aí eu fui respondendo, ele, obrigado. Eu anotei tudo aqui, tal, tchau. Sumiu. Esse é o Daniel. E aí tudo bem, aí só sei que passou um tempo, ele me fez uma proposta para trabalhar na agricultura aqui no IBC. Quer dizer que eu gostei de você. As dicas foram boas, né? E aí, como eu queria vir para cá, mas não tinha nenhuma maneira de vir, eu aceitei a proposta e vim para trabalhar. Eu trabalhava no IAG, porque era menos atividade, e trabalhava também aqui na agricultura, e que foi uma bênção. Então eu tive a oportunidade de vir. E aí ele me dava um valor todo mês, e aí os valores que eu já tinha, canalizava tudo para publicação. Mas aí foi passando o tempo, o trabalho do IAG foi naturalmente crescendo. Eu lembro que o primeiro trabalho que você fez comigo foi começar a roçar, porque a gente queria roçar aos poucos para, né, não dar problema de desmatamento. A gente começou até a roçar num lugar perigoso, ao lado do riacho ali. E acho que nesse dia, ou nessa semana pelo menos, veio um carro do Parque Nacional aqui. E inclusive, Roberto, você tá aqui? Não. Mas veio aqui, então assim, me deu um susto, mas aí graças a Deus não aconteceu nada, a gente foi roçando, depois trabalhamos plantando mandioca aqui, bananeira lá. Foi uma bênção. E à medida que o trabalho do IAG foi aumentando, eu fui diminuindo a minha atuação aqui, até que chegou um momento que eu não tinha como mais atuar nos 2 lugares e até mesmo para o IAG seria difícil, né? Então foi só diminuindo os dias, né? 4, 3, 2, 1, nada. E aí tive que avançar só no trabalho do IAG mesmo, por causa da demanda. E mesmo assim eu trabalhava só no IAG. E na verdade trabalhar só ao início foi uma experiência maravilhosa. Agora eu olhando para a minha trajetória também, desde quando eu fui para o IEST, na verdade a minha vida missionária sempre foi só. Sempre foi só. Eu me lembro que eu fiz uma viagem uma vez para Bolívia, e aí eu fiquei na casa de um irmão lá, uma família grande, né? Ele, a esposa, um monte de filho. E aí eles saíram, né? Eu falei que era uma escola missionária, e eles já logo acham que sabem fazer de tudo, né? Pediram para eu fazer, olha irmão, a gente vai sair para fazer a feira, você faz o almoço para a gente e o pão? Aí eu falei, eu faço.
E aí não tinha ninguém para eu pegar a dica de nada ali. Falei, tô enrolado. Mas aí eu comecei a fazer a comida e eu não sabia onde estava nada. Aí eu fui ver, o óleo não tinha acabado. Aí eu fiz a comida sem óleo, fiz o pão sem fermento. Eu fiz o pão e esse pão foi muito interessante, que eu orei e falei, Senhor, essa família, eles querem mandar talvez a filha é a Laurinha, não sei quantos conhecem a Laura. A gente foi no casamento dela agora há pouco tempo. Que eles possam ter uma boa referência da escola, né? Até os obreiros tão afiados que até pão sem fermento fica bom. E aí eu orei ao Senhor, porque eu não achei o fermento, aí eu fiz o pão assim mesmo. E o pão ficou desse tamanho fofinho, mesmo sem fermento. Aí eles chegaram lá e falaram, irmão, esse pão você fez como? Eu falei, olha, vocês sabem que não tem fermento na casa. Ele, eu sei que acabou. Eu falei, pois é, eu fiz sem fermento, eu orei e ele ficou assim. E realmente ficou fofinho, enorme. E a comida, eu fiz granola e ficou massa. Fiz granola sem óleo. Botei água no lugar do óleo, para dar a crocância. E foi maravilhoso. Então depois dessas viagens, foi uma das primeiras viagens que eu fiz, eu sempre viajo só. Viajei só sempre, né? Mas foram maravilhosas as experiências que a gente acaba adquirindo. Então eu comecei a trabalhar mais só no IAG e o trabalho era muito. E aí agora a gente já tinha um pouco mais de atividade. E aí as pessoas até falavam, olha, a equipe de vocês está de parabéns. Aí eu falava, equipe de um só, né? Eu pensava, não falava que não era, mas eu coordenava a parte de tradução toda, fazia correio, financeiro, fazia todas as atividades. Até que tinha vezes que eu passava mal, ficava deitado assim, sem conseguir levantar, assim com exaustão. E aí 2020, até 2020, até hoje nós estamos sem sede fixa. Até 2020 nós não tínhamos nem o terreno. Agora até hoje nós estamos separados, né? A gráfica está num lugar, o estoque está no outro, outra parte do estoque está em outro lugar, o escritório e a expedição está em outro lugar. Não, mas aí 2020 Deus nos deu a bênção que nós conseguimos comprar essa área. Inicialmente nós compramos só do vale para cá. Inicialmente a gente comprou só desse vale aqui, ó, para cá. E aí Deus depois, uma semana depois, nos abençoou que compramos da outra parte de lá. Nós ainda não estamos ali, né? Porque não construímos nada, mas foi em 2020 que tivemos essa bênção. Eu até falo no outro vídeo bem sobre isso, então não vou falar agora. Mas compramos essa área aí. E aí começaram as atividades, ali é um trator e uma caçamba trabalhando, os primeiros passos. A única construçãozinha que tinha lá era essa casa velha ali, que o Aquiles mora nela. E aquele carro lá é de quem, moça? Meu pai. O Alonso dando laranja para todo mundo. Isso aí foi a nossa primeira construção. Esse galpão aí. Esse aí vai ser o nosso galpão central. O nosso estoque hoje é um curral, e literalmente um curral mesmo. Ele não tem paredes nem nada, só tem o teto. E Deus tem guardado ali. E os outros livros miudezas a gente coloca numa casinha ao lado. Aí uma foto aérea. Bom, aqui é o galpão central, aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser a igreja. E nesse platô aqui o estúdio, aqui foi construída a estufa e aqui uma sala de oficinas. Um galpão de oficinas. Isso aí são os caminhões, a gente tirou a foto porque são os primeiros caminhões que a gente recebeu lá para concretar o piso. Então foi... Você foi quando? Essa foto foi agora, recente, tem 2 semanas. Isso é o pessoal concretando, há 2 semanas atrás. Aí uma foto aérea. Então hoje o IAG, o sítio do IAG, pega isso aqui tudo. Tá, aqui vai ser construído o refeitório. Aqui é a estufa, aqui vai ser a sala de aula e o estúdio também. Daqui uns dias o nosso coral vai estar bonito gravando ali. A estufa, as gramas, para que a chuva não fique lavando os barrancos. E o grande controvérsia, né? Eu não poderia deixar de falar desse projeto, porque, na verdade, o trabalho com o grande conflito acabou se tornando a maior característica do IAG. O Rafa, eu me lembro que sempre falava, Silvia, a gente, de alguma maneira, precisa ser caracterizado pelo trabalho com o grande conflito. E nós nunca trabalhamos promovendo a imagem do IAG nessa frente, né? Mas acabou que, com o tempo, isso aconteceu naturalmente. Isso acabou acontecendo naturalmente.
O IAG acabou sendo hoje reconhecido como o Ministério do Grande Conflito. Às vezes a pessoa fala, vocês são aquele pessoal do Grande Conflito, né? Somos o pessoal do Grande Conflito. E na verdade, nós não tínhamos a ideia de trabalhar assim com Grande Conflito. Tudo começou em 2017, no MV, onde foi realizado o Impacto Leopardo. Aquele moço, como é que é o nome dele, Daniel? Forerunner. Ele iria pregar no MV e aí falou que seria interessante a gente fazer um impacto desse. Aí o Daniel conversou com uma pessoa que... Você conversou com o Wilson, não foi? Na época, se ele poderia custear a publicação dos livros? Ou seja, eu te consultei sobre... Tradução, né? Que você já tinha comentado que tinha esse projeto, Aham. e se conseguiria para esse prazo. Um prazo recorde, né? E aí eu fiz uma angariação de fundos, mas entrou pouco. E como o prazo estava acabando, a gente tentou ver na China e o prazo era pouco. E o risco grande de ficar encalhado na importação, aí eles socorreram e deu certo. Então aí foi a partir dali. Nós vimos que foi uma coisa que foi tão maravilhosa. Na época era assim, um prazo curtíssimo para poder produzir 20 mil unidades do Grande Conflito. Aí o Wilson, a Jane... Porque Samuel Ramos tinha desistido. E aí, graças a Deus, assim, de última hora deu certo. Ele aceitou rápido também, a comunicação, foi tudo. E a partir dali nós começamos a trabalhar com o Grande Conflito. Então o primeiro impacto foi o Impacto Leopardo. E aí nós fizemos um segundo impacto. Aí nós fizemos já por conta própria, o Impacto Leão. Só que nós não tínhamos essa primeira leva, eles que custearam todo o valor do livro, né? Deu um dinheiro muito alto, 20 mil livros. Aí a segunda leva nós fizemos foi 15 mil e poucos. E aí o que nós fizemos? Divulgamos ao máximo possível, vendemos todos os livros na pré-venda antes de fazer o livro. Aí quando a gente tinha o dinheiro, claro que a gente já tinha até falado com o rapaz da gráfica para fazer. A gente foi e pagou a gráfica e eles mandaram os livros. E desde então foi se repetindo. Eu até montei aqui um pequeno resumo do Grande Conflito. Peraí, deixa eu ver, eu ligo aqui e se acabar, acabou. Um pequeno resumo da... Em 2017, nós produzimos e distribuímos 25.350 grandes conflitos. 20 mil foi para esse projeto. E o restante foram vendas que eu fiz paralelo para aproveitar o montante, né? Uma vez que já tinha 20 mil, então eu pegaria um preço melhor. Então, em 2018 caiu a nossa cota, nós produzimos 13.300. 2019 a cota subiu um pouquinho de novo, 15 mil unidades. Aí 2020 já foi um salto bastante expressivo. Foi quase 10 vezes mais. Fomos para 109 mil e 2021 subiu um pouco mais. Ou seja, com a pandemia deu um salto gigantesco. E 2021 foi o campeão. Nós produzimos, agora aqui estão ainda 2 viagens, naquelas que estão para chegar ainda, já estão incluídas, eu botei o ano todo. Mas 2021 foi 179 mil. Um total de 223 mil unidades do Grande Conflito. Amém, até agora. Mas não estão todos aqui não, né, Helder? Que é mais, não é? Você sabe quantos que já são no total? Passa de 500, né? Ou tá quase 500 já, né? 290 mil, mais ou menos. Uns 290 mil unidades de Grande Conflito. Em português. 2020 foi 109. 179. Então, só aí já deu quase 300 mil. Então eu contei, somei errado aqui. Mas aí tem um total geral de literaturas que nós distribuímos de 2016 para cá. Nós produzimos já 2.818.000 literaturas em 5 anos. Talvez não é muito se for comparar a grandes editoras, mas para um trabalho, né, que começou tão pequeno e segue tão pequeno, eu acredito que muitas pessoas foram e serão atingidas por esse trabalho, né? Ô Silverino, o Luiz Cláudio Leite te visitou recentemente, inclusive, né, esse ano, e sobre a harmonização, quais são as suas considerações? Olha, eu acredito que todos nós devemos estar sempre abertos à harmonização, mas não à subserviência, né? Porque no caso do IEST, o que aconteceu não foi harmonização, foi subserviência.
onde um ditou e o outro acatou e com isso morreu. Eu acredito que, uma vez que nós temos assim, exemplos do passado de uma escola como o IEST, que era uma escola, um farol de luz, que acabou morrendo por ter se harmonizado, eu acho que no mínimo tem que ser um farol de advertência. E isso não foi só lá, se você for, por exemplo, para o Heartland. Hoje o Heartland tem 20 alunos, uma escola que tinha quase 100 alunos, com 4 anos de harmonização, tem 20 alunos e desses 20 ainda nem todos são vocacionados, ou seja, alguns são complicados. É uma escola que está em rota de colisão e para morrer. O ICEVES também, que agora está ressurgindo, mas também afundou feio. Aí outros ministérios hispanos, aí, que eu não preciso ficar mencionando o nome, mas que tiveram uma trajetória triste. Alguns fecharam as portas, outros não fecharam as portas, mas ficaram devastados. Qual que é o erro de raciocínio que eles não enxergam? Né? Uma coisa eu sei, coisa boa não é. Por que não é coisa boa? Porque o IEST acabou, o ICEVES com aquela configuração acabou, o Heartland acabou. Então eu acho que o que se propõe para os ministérios, assim como foi proposto a mim, é simplesmente suicídio ministerial. No caso do IEST, por exemplo, eu me lembro que um dos pontos lá é que eles não poderiam publicar mais, que eles só poderiam ter palestrantes que fosse passado por uma avaliação, enfim. Agora, o que eu acho, por que esses líderes de ministérios aceitam essas propostas? Só pode ser porque eles dormiram no ponto. Só podem ter dormido no ponto, porque nós temos o exemplo máximo de Madison, né? Talvez se cansaram também, desgaste. Desgaste também. E aí chega no momento fraco, né? Assim, porque trabalhar na obra de sustento próprio, irmãos, exige fé. Por que exige fé? Porque enquanto a maioria dos irmãos aqui estão trabalhando, conquistando o que é necessário conquistar, enfim, cuidando dos interesses familiares, quando uma pessoa se engaja na obra de sustento próprio, se ela deixa de produzir ali, ela não vai ter nada realmente. Então, por exemplo, hoje, o que eu tenho hoje? O pessoal fala, mas você tem um monte de terra. Eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é uma XRE, uma moto que eu vendi uma, fui comprando, melhorando, até ter uma XRE. Eu não tenho nada. Se algum dia eu sair do IAG, eu vou sair com a moto. Por quê? Porque é um ministério, não é nem familiar o IAG, é um ministério, tem CNPJ, não tem dono. Então, no caso do Diego Silva, por exemplo, ele não tinha formação superior. E aí ele veio para o Brasil, a esposa ficou grávida, teve um filho, e aí a saúde dele ficou debilitada, e aqui no Brasil a saúde, vocês sabem que é muito complicada. Ele tentou atendimentos aqui no Rio de Janeiro, não conseguiu. E aí a André mesmo falou, olha, Diego, você pode morrer se você não procurar tratamento melhor e tal. Ele decidiu para os Estados Unidos. Foi, melhorou e tal, um pouco, né? Não ficou 100%, voltou. Mas... Agora você corre o risco de algo semelhante, porque você também trabalha muito e teve esse susto esse ano. Você lembra do episódio lá da Bíblia que os soldados de Davi não permitiram mais que Davi fosse à guerra, para que não se apagasse a lâmpada ali. Então, obreiros do IAG, vocês têm que cuidar bem dele e falar, não, deixa comigo, eu faço, vai descansar, dorme, né? Então, aí o Diego, teve um dia, ele perguntou uma coisa para um amigo. Ele fez a seguinte pergunta, que chances, isso assim... lá pelos idos de 2015, pouco antes de ruir tudo. Que chances tem uma pessoa como eu de ter alguma coisa num país como esse? Trabalho mesmo para sustentar a família. Ele falou, olha, você não é formado, talvez pedreiro, pintor, sei lá, qualquer coisa assim. Então eu acredito que o cansaço, a fragilidade da saúde, tudo isso fez ele considerar, ainda mais quem tem família, né? Vai pensar, poxa, mas como é que eu vou cuidar da minha família, filho e tudo? Então, ele fez ele considerar. Então, acredito que quem está na obra de sustento próprio, uma coisa que não pode fazer é ficar olhando para amanhã, para o amanhã. O amanhã a Deus pertence. E trabalhar, porque, querendo ou não, as nossas energias são muito sugadas, né? São muito sugadas. Olha, por exemplo, o pastor
Colin Stands. Ele não era tão velho assim, mas em 2015, que eu me lembro que ele foi no IES 14, ele trupicava toda hora, ele caía, de tão frágil já. Eu olhava para ele, parecia que ele tinha 100 anos de idade, mas é por causa do trabalho. Irmãos, trabalhar na obra de sustento próprio é assim, enquanto você está trabalhando, as pessoas ficam batendo ainda com um pau nas suas costas. Mas é literalmente assim, crítica, censura, tanta coisa que as pessoas falam. Cada coisa, ó, por exemplo, quantas vezes eu ouço falar que eles falam que lá em Capitólio a gente se reúne pelas madrugadas para traçar plano para destruir a igreja. Então, eu já ouvi isso. Então, são muitas coisas assim. Olha só, vocês conhecem aquele texto que Ellen White fala que quando Jesus comissionou os discípulos para pregar o evangelho, mas tem também daí, ó, enquanto alguns vão a pregar, ele pede a outros que lhe atendam às reivindicações quanto aos dízimos e ofertas, com que se possa sustentar o ministério, parte A, e disseminar a verdade impressa pela terra inteira, parte B. Então, dízimo, segundo esse texto aqui, é lícito ser usado para publicações. E aí continua, esse é o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem. Então, eu diria também um outro segredo para o seu ministério prosperar, é você aceitar o meio que Deus designou pelo qual quer exaltar o homem, que é dízimos também. Muitos têm medo por considerações diplomáticas, né? De não, para ter uma boa relação, mas o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem é o dízimo, que é para ser usado na disseminação da mensagem impressa e para o ministério. Pois é, então é sofrido, mas é maravilhoso também você trabalhar na obra de sustento próprio, né? Às vezes a gente tem que dar uma reclamadinha assim, mas só para não perder o hábito, né? Mas é maravilhoso você trabalhar na obra de sustento próprio. Eu, nitidamente, quando fui para o IES, eu me identifiquei com esse trabalho. É um trabalho que eu quis avançar, é um trabalho que eu avancei e é um trabalho que eu desejo terminar os meus dias. Mas aí você canta a música, faz aí tudo sem murmuração, que aí você vai perder o hábito. Não, mas eu, na verdade, eu não sou de reclamar, não, estou brincando. Eu sou bastante animado até. Mas, assim, acho que até empolgado demais. Tem até angolanos que perguntam qual que é o segredo para começar um ministério. O que você responde quando um angolano, por exemplo, te pergunta isso? Olha, eu sei de uma coisa. A primeira coisa que precisa existir é humildade. Porque existem muitos ministérios que começam e vocês nem ficam sabendo, e nem eu fico sabendo de todos, que acabam ruindo antes de avançar. Eu me lembro agora recentemente de um rapaz que queria ter um ministério. E aí ele foi lá em casa conversar comigo e ele falou: Silverino, agora eu vim conversar com você e aqui vai ser conversa de 2 diretores, diretor para diretor. E o ministério dele ainda nem existia praticamente, mas ele seria o diretor do ministério. Aí eu pensei, não vai longe, porque olha a arrogância, não existe isso de diretor, isso, aquilo. E realmente não foi longe. Eu acredito, Daniel, que para o próprio bem de uma pessoa, se ela não buscar a humildade que há só em Cristo, Deus não vai dar uma oportunidade. Mas é trabalho. Existe uma coisa, irmãos, que se chama a lei da física. O que está aqui, se eu solto, cai. Assim também é o trabalho. E não é diferente no trabalho de Deus. Mas o trabalho de Deus não é para os ociosos. Não é para aqueles que querem trabalhar pouco e ganhar muito, ou trabalha pouco e tem muitos benefícios. Ah, como o fulano prega bem. Pergunta talvez quanto tempo o fulano ou o pastor tal passa estudando a Bíblia. Ah, mas eu trabalho. Talvez a pessoa trabalhe também, estuda de madrugada. Então eu acho que é trabalho, uma coisa que vai dar êxito, né? É trabalho e estar disposto a fazer aquilo que Deus indicar. Não é determinar para Deus, mas é deixar que Deus determine na nossa vida. E assim, isso foi o que eu fiz, né? Eu nunca me achei competente para poder chamar uma pessoa. Por exemplo, o Helry, né? Ele falou que eu o convidei para trabalhar, mas na verdade eu acredito que foi o Senhor que o convidou para trabalhar. Porque eu tinha uma necessidade que o Rafa, na época, ele fazia algumas artes para mim, mas também estava muito ocupado na época com as atividades lá no Rio. Ele não morava aqui ainda. Então eu pedi para ele fazer uma arte para mim. Ele diagramou e tal, foi trabalhando. E isso, assim, a introdução dele no ministério, assim como alguns outros, foi meio que por osmose. Quando a gente menos percebeu,
ele já era do IAG. Né? Na época, ele veio para cá para morar em uma determinada casa, ele nem trabalhava nada com o IAG ainda, fazia essas artes. E aí, por algum motivo, não pôde ir para essa casa, ele foi para minha casa. Falei, ó, pode ir lá para casa então. Eles ficaram comigo uns meses e desde então já não pude me separar deles mais. Então, assim, eu acho que é Deus que dirige as coisas, sabe? Porque da mesma maneira, quando nós tomamos passos apressados, pode ser uma maldição para a vida de quem vai e pode ser também um desastre para o próprio trabalho, né? É orar e pedir que Deus possa abrir as portas e quem tem que vir, vai vir, Ele vai trazer. Amém. Existe algum ministério de referência no Brasil ou no mundo que você poderia considerar, poderia indicar assim? O ministério de referência que poderia indicar. No sentido de escola, essas coisas assim? Escola, essas coisas para jovens que queiram conhecer. Olha, Helry, gente, eu estava pensando isso outro dia, né? E Daniel também, ele pode me ajudar na resposta. Eu estava pensando isso outro dia, até fiz umas pesquisas sobre escolas, vi uma na Austrália, que até distribui o Grande Conflito também. Mas eu poderia dizer que existem escolas boas, mas vai entrar naquilo que a gente falou, né? Que talvez vai ser boa num lado. Tem uma escola aqui no Brasil que eu acho que é até razoável, mas a questão teológica, os alunos não têm permissão de pensar muito por si, né? Se pensa diferente em um ou outro ponto doutrinário, ele é convidado a sair. Então eu acho que hoje nós passamos por uma deficiência bastante grande. A nível de IEST, o antigo Heartland, eu diria que não tem, nesse momento, infelizmente. O nosso desejo, e estamos trabalhando para que comece ano que vem. Amém. Deus seja louvado. Vamos. Aí nós vamos disponibilizar um formulário e a pessoa vai preencher. Vai ser. Mas como é que é? Tem aula do quê? Quem vai dar essas aulas? Paga alguma mensalidade? Que idade que fica? Ok. Vão ser aulas da Bíblia, né? Por exemplo, temas bíblicos, né? O Daniel gosta das siglas, né? IPAT. História primitiva da história. Vão ser classes, tipo história do Antigo Testamento, vida e ensinos de Jesus, Paulinas, etc., né? Temas bíblicos. Os professores, um deles vai ser eu, espero que não seja igual o Diego, né? Que no começo, 2 anos, ele que deu todas as aulas. Mas eu vou ser um dos professores, o Aquiles. Eu tenho buscado contato também com antigos professores do Heartland também, para ver se eles dariam aula, como vai ser um mês. Então, esses seriam os professores. E idade, nós até hoje não avaliamos esse detalhe, mas a priori seria de maior, e se for de menor, tem que ser a partir de 16 para ser emancipado, para que a gente não tenha problemas com o conselho tutelar também. Então, se a criança for de menor, de 18, né, tiver 16, já dá para emancipar. Todo mundo sabe o que é emancipar, né? Sim. Torna maior de idade. Depois que se forma, o que acontece? Aí é orar para que tenha mais frutos do que teve o IEST, né? O aluno é direcionado. Pra, senão a gente não vai ter, senão o Rata não vai ter bisneto. Aqui. São quanto tempo de curso? Nós vamos tentar trabalhar com um curso de 1 ano e meio. Daí para menos, não mais. Daniel, eu não tenho pergunta, que eu já fiz perguntas particulares, mas eu tenho algo para falar. Meu irmão, lutar, desistir jamais. Amém. 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 Avançar. Só não trabalha demais, viu? Tá. Divide o trabalho. Divide e descansa, repouso. Amém, gente. Já chegou a hora de dormirmos. Vamos fazer uma oração final, senhora. Oremos então. Nosso bondoso Deus e amado Pai que habita nos altos céus, queremos te agradecer por seu grandioso amor, por sua grandiosa misericórdia, porque o Senhor não tem nos deixado sem luz, querido Pai. O mundo tem mergulhado cada vez mais fundo à sombra de Satanás, mas nós queremos ser exaltados à sombra da cruz de Cristo. E agradecemos porque o Senhor tem nos revelado coisas sublimes, simples, mas sublimes. E uma delas é que o nosso Salvador está constantemente conosco, querendo nos fazer pessoas melhores,
e nos dando a oportunidade de trabalhar na causa dele aqui na terra. Abençoe cada participante deste congresso, cada visita deste dia, que possamos voltar agora para os nossos lares, cheios do Espírito Santo, agradecidos, porque quantas pessoas não estão nesse momento nos leitos, ou mesmo numa sepultura, impossibilitados de fazer qualquer coisa. Mas nós temos saúde e temos a oportunidade de ir e vir para lá e para cá. Amém. Que o Senhor possa ser a nossa companhia nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, eu queria pedir uma bênção especial para o Silverino, preserve a sua saúde, por favor, que ele continue sendo essa luz, essa bênção, que ele não desanime, que ele não contemporize ou baixe as normas, que ele realmente possa continuar por vários anos até a tua volta e ser um ISO 144.000. Amém. Temos uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Amém.